A nossa aula de geografia hoje, nós vamos falar da rede urbana, né? O que consiste a rede urbana é a zona urbana e a zona rural, tá? Nós vamos usar o livro de Geografia Interdisciplinar nas páginas 82 e 83. Então lá, a rede urbana. A rede urbana é um conjunto de cidades que se articulam entre si, ou seja, elas dependem uma das outras, por meio de sistema de transporte, de comunicação, pelos quais circulam pessoas, produtos e informação. Dessa maneira, pequenas, médias e grandes cidades estão ligadas por rodovias, portos e aeroportos, assim pelos meios de comunicação, permitindo o fluxo de pessoas e produtos, por exemplo. Uma cidade que produz determinada coisa vende para outra, aí para mandar esse produto, ela utiliza as rodovias, né? A gente também tem os meios de comunicação, que as pessoas hoje, né, se comunicam bastante. Cidades que têm área portuária, não necessariamente porto marítimo, né? A gente também tem o porto fluvial, né? E os aeroportos. Então, tudo isso faz a interligação entre as cidades. O desenvolvimento dos meios de transporte e da comunicação modificou a rede urbana clássica, na qual a articulação entre as cidades era linear. A rede urbana atual é marcada pela flexibilidade dos fluxos, que podem conectar pequenas e grandes cidades diretamente. Observe a representação de uma rede urbana clássica e de uma rede urbana atual. Nós podemos observar, né, que tudo começa lá na vila, depois cidade local, centro regional, metrópole e metrópole nacional, né, que é o topo. Essa é a clássica. Né? A vila se relaciona com a cidade local com o centro regional com a metrópole regional e a metrópole regional com a metrópole nacional. Então seria, por exemplo, assim, a vila, vamos pegar uma vila que todo mundo conhece, uma vila bem popular aqui em Assis, por exemplo, a Vila Xavier ou a Vila Santa Cecília, né, que são mais ou menos. Então, elas são interligadas com a cidade local, ou seja, Assis, que é interligado com o centro regional, Marília, que é interligado com a metrópole regional, Bauru, que é interligado com uma metrópole nacional, São Paulo. Então, seria mais ou menos isso aqui. A rede urbana atual, a relação entre as cidades e uma rede urbana é diferente. A vila, ela pode se comunicar tanto com a cidade local como com uma metrópole nacional. A cidade local pode se relacionar com a vila, com o centro regional ou com a metrópole nacional. O centro regional pode se relacionar com a cidade local, com a metrópole regional e com a metrópole nacional. E a metrópole regional pode se, né, com o centro regional, com a metrópole nacional. E ela pode estar aqui com essa aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, a Sasha, que é filha da Xuxa, ela casou. E para fazer os convites dela, ela utilizou um tipo de papel feito da forma correta. E esse papel foi adquirido na nossa cidade, na cidade de Assis, que a gente tem uma profissional que faz esse tipo de papel. Então, ela usou alguns materiais, eu li sobre, e tinha sementes. Então, esse papel, se ele é jogado em algum lugar, nasce uma árvore, nasce uma planta, porque ele era feito de um papel que era sementes. Então, a cidade local, né, revendeu para uma metrópole nacional. Na verdade, essa pessoa mora numa vila. Então, essa vila foi porque veio diretamente o contato com ela. E esse contato foi feito através de e-mail e contato telefônico de uma agência de confeitaria. Nós podemos notar, né, ali as setas representam os fluxos, que podem ser pessoas, produtos e informações, tá? Nota a diferença entre a rede clássica e atual. No modelo clássico, a vila não estabelecia relação direta com a metrópole nacional. Atualmente, essa relação existe e vai além, pois há fluxo
entre a vila e a metrópole global. Esses fluxos são facilitados pelo avanço da tecnologia, dos transportes e das comunicações e favorece a circulação de pessoas e adultos. Então, tanto a metrópole pode fazer com a vila, quanto a vila com a metrópole, né? Então, é bem interessante, porque aumenta as possibilidades da vila, da cidade local, né? Aí nós temos aí algumas perguntas, né? Questionamento. Pergunta 12, pergunta o que é uma rede urbana. A 13, de acordo com a representação da página ao lado, que é aquele que eu mostrei para vocês, responda as questões. O que as setas representam na rede urbana clássica e na atual? Então, ela representa o fluxo de pessoas, né? E de comércio. O que facilita os fluxos entre a vila e a metrópole na atualidade? Então, o que facilita hoje são os meios de comunicações, né? O transporte, que tá melhor, né? Agora, a gente na 14, a gente vai observar a imagem a seguir e responder as questões. Ana mora em Londrina e comprou um celular pela internet. Então, Ana tá aqui comprando o celular pela internet. Em Curitiba, o vendedor ligou para o depósito e reservou o celular. Então, o vendedor está lá em Curitiba. O celular sai do depósito em São Paulo e viaja de avião até Curitiba. Então, ele vem de São Paulo e vai até Curitiba. Em Curitiba, o celular viaja de caminhão até a casa da Ana. Então, nós estamos utilizando aqui a internet, né? Aí, para ela comprar o celular. O vendedor ligou. Nós também estamos usando um meio de comunicação, que é o telefone. Depois, o avião, que é um meio de transporte. E depois, quando chegou em Curitiba, foi de caminhão até a casa da Ana. Aí depois tem as questões, que quer saber quais os meios de comunicação que foi utilizado para que Ana adquirisse o celular e quais são os meios de transporte, como que esse celular chegou até a Ana. Então, ficou bem clara, tá bem claro isso, então acho que não ficaram dúvidas, né? A gente termina de fazer isso na sexta-feira, né? Na nossa aula do Meet, nós vamos ver quem conseguiu responder as questões.